Graça e paz a todos. Qual Jesus? Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continue a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganado pela astúcia da serpente. Vocês aceitem de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 4. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma carta em que Paulo tem um momento, vamos dizer assim, um tanto entristecido. Ele luta contra sentimentos ruins, porque ele estava sendo duramente rejeitado por muitos em Corinto. Alguns enfatizavam ou elogiavam falsos e grandes apóstolos, enquanto Paulo, aquele que foi o instrumento de Deus para que a igreja de Corinto nascesse, estava sendo desprezado. E Paulo aqui está demonstrando muita preocupação. Nesse texto que nós acabamos de ler, segunda carta, capítulo 11, versos de 1 a 4, ele vai falar exatamente sobre essa questão. Ele está preocupado com aquela comunidade, porque eles estavam, de certa forma, desprezando o que Paulo fazia, e Paulo ainda dizia, neste contexto, ele vai falar, vocês aí enfatizam os super apóstolos, que muitas vezes estão até arrancando de vocês algo e vocês se incomodam pelo fato de eu ter trabalhado sem nada receber de vocês e recebi a ajuda de outras igrejas. Mas a preocupação de Paulo é que aquela comunidade é uma comunidade que precisava do amor de Deus, carecia do amor de Deus, e ele se preocupava em prepará-los como ele diz, como noiva para o marido, para o esposo, que é Jesus. Mas qual Jesus? Qual Jesus eles estavam seguindo? Vocês estão realmente conhecendo o verdadeiro e único esposo de vocês? Ou vocês estão dando créditos a outros Jesuses, a outros homens, a outros senhores que não o verdadeiro e único Senhor Jesus? Ele diz aqui no versículo 4, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele Jesus que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Infelizmente, essa é uma realidade hoje. Quantos ou qual Jesus as pessoas estão recebendo? É o Jesus mesmo da Bíblia? É o verdadeiro Jesus que Paulo pregou? O Jesus, Filho de Deus, o Filho de Davi, o prometido, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que realmente sofreu por nós e ressuscitou e vive a interceder por nós? Ou um Jesus diferente? Hoje muitos têm pregado por aí um Jesus mais semelhante ao Papai Noel, aquele que está pronto a nos dar, se nós formos bonzinhos, fizemos as coisas certinhas, aí ele vai nos dar alguma coisa. Ou então o tipo Jesus, gênio da lâmpada, que vai atender todos os nossos sonhos, né? Como alguns coaches pregam, ele vai realizar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Ou um Jesus bélico, um Jesus que está pronto a destruir os nossos inimigos. Que Jesus você tem ouvido e que Jesus tem entrado no seu coração, tem entrado no meu coração? Qual é o Jesus que eu tenho pregado, que você tem pregado? É o Jesus das Escrituras? Pense bem,
Existem vários Jesuses, vamos dizer por aí, vários evangelhos por aí. E só tem uma forma de sabermos qual é o verdadeiro Jesus, qual é o verdadeiro Cristo, qual é o verdadeiro Evangelho, qual é o verdadeiro Espírito. É aquele que está firmado nas Escrituras. Portanto, tome muito cuidado com este Jesus que estão pregando por aí. Aquele Jesus. Qual Jesus você tem ouvido? Você lê a Bíblia todos os dias, você medita nos Evangelhos, você tem se esforçado em conhecer as Escrituras ou tem ouvido qualquer coisa que prega? Hoje na internet prega-se muito sobre mensagens cristãs, mas será que Jesus é do tipo daquele suposto profeta, último dos profetas, que amaldiçoou o rio, amaldiçoou os correios e amaldiçoou até pastores, né? Como ele amaldiçoou um dos nossos irmãos em Cristo? Não, Jesus não é esse tipo de mensageiro da guerra. Qual Jesus você tem crido? Aquele Jesus que passa a mão na cabeça? Não, eu recebo qualquer um e você não precisa de nada, você precisa apenas me receber. Não precisa mudança na sua vida. E aí nós cremos no Evangelho, como eu sempre digo, que não é o Evangelho da graça, é o Evangelho da desgraça, que é um Evangelho que não transforma. Para nós termos certeza de que pregamos ou que ouvimos o verdadeiro Jesus, o que Paulo pregava, o que Pedro pregava, o que os apóstolos pregavam, nós precisamos conhecer as Escrituras. Você tem lido as Escrituras? Tem meditado nela? Que Deus abençoe.